Fato econômico, a economia lenta conjuntura de volta mais uma vez, para não perder o hábito, trazendo relatório Focus, geral assim do Ibovespa na semana, e falando rapidamente do IBCBR, fazendo um somatório dos trechos para a gente contar uma historinha bem breve. Vamos lá, então, vou compartilhar com vocês aqui o material, e aí a gente vai ter uma noção assim, mais clara dessa historinha, né? Selic saiu hoje, relatório Focus do dia 24, né, com data de dia 21. Novidade é a ligeiríssima queda do IPCA de 4,46 semana passada a 4,45, segunda semana consecutiva de queda, mantido ali em 4,18 para 2026, 3,8 para 2027 e 3,5 para 2028. Ou seja, até 2028, o relatório de Focus de hoje, né, 24 de novembro de 2025, a gente não chega ao centro da meta de 3%, em hipótese alguma. Isso vem bem no que eu vou depois falar ali, com relação à fala do presidente do Banco Central, Galípolo, que falou num evento semana passada em São Paulo e repetiu de novo, né, ali que a Reuters publicou, que na ata do Copom não veio nenhuma sinalização que desse com clareza, né, ou desse uma pista para onde o Banco Central está indo, manutenção mais longa ou a brevidade dessa redução da taxa Selic a partir do primeiro trimestre do ano que vem. O PIB mantido, né, 2,15, 2,16 para 2025, 1,78 para 2026, 1,88 e 2 pontos percentuais para 2028. Câmbio, por enquanto, 5,40. Eu acho que 2025, até salutar, a gente ia apostar alguma coisa entre 5,40 e 5,50. Agora, 26, ano eleitoral, 27, novo governo ou reeleição do Lula 4. Acho que está muito distante para a gente fazer uma aposta aí, até com modelos matemáticos, do que pode vir de Selic, de taxa de câmbio para 5,50, 5,50, 5,50 nos próximos 3 anos. Né? A gente tem incerteza, tarifas, eleição a nível de Brasil, ainda temos conflitos internacionais, né? Temos impacto ali de gasolina, né? Produção do OPEP+, esse termina ou não termina o conflito Ucrânia com Rússia, isso pode ter um certo impacto sobre commodities e, obviamente, também vai ter um certo impacto no câmbio. E o câmbio é o que está fazendo com que esse IPCA convirja muito lentamente agora por cento na meta de 3%. Selic, então, já batido o martelo, com certeza, 15% para 2025, e 12,25% já caiu para 12% em 26, 10,5% em 2027 e abaixo de 10% em 2028. Essa é a grande novidade. Para 2026, alguns bancos já apostam em janeiro, outros dão ali como março, mas o presidente do Banco Central falou, eu já tinha dito isso antes, já falou no evento semana passada em São Paulo e repetiu agora na Folha de São Paulo, ali na Reuters, né, que ele fala que a autoridade monetária ainda está insatisfeita com o nível da inflação, que ainda não convergiu para a meta de 3%, que é o que vem bem sendo dito ali na ata do Copom, que não existe uma sinalização clara dessa redução dessa Selic mais forte para os próximos anos, e que isso exige uma política monetária mais restritiva para fazer com que a inflação convirja, né, para o centro na meta de 3%. Aí sim o Banco Central tenha mais graus de liberdade para começar, então, a reduzir essa taxa básica de juros, a taxa Selic. Ele fala ainda, gostaria mesmo que a inflação estivesse convergindo mais rápido, mas existe um custo, que é o trade-off, né, para fazer essa redução mais forte da taxa de juros. Então, a gente vê que os juros mantidos em 15%, né, mas essa inflação ela vem caindo muito lentamente, né, para 2025 e também para 2026. Né? A gente sabe que o centro da meta é 3%, uma banda mais 1,5%, menos 1,5% para cima e para baixo. Então, a gente já passou do teto da banda de 4,5%, mas convergir para 3% está bem lento. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma taxa básica de juros atrativa, né, para investimentos a nível de Brasil, a gente tem uma bolsa brasileira barata, existem vários trabalhos, Trading Economics, Investing.com, né, no Money Times também tem falas disso, né, que a bolsa brasileira está barata frente às internacionais.
A gente tem o Ibovespa em novembro com uma alta de 3,5% e no ano uma alta de 28,7%. Tá? Abaixo apenas ali da Bolsa Espanhola, IBEX 35, com uma alta de 36,5%. Obviamente que aí tem que ponderar quais são as ações, se você vai investir em dividendos, vai fazer uma carteira com grandes empresas, né, na área de elétrica, na área de minério, né, na área de energia. Então, existe uma possibilidade, uma gama bem grande de possibilidade de você manter uma carteira, inclusive com uma ideia de uma carteira de dividendos. Tá? E aí o IPCA, né, é um desenho básico ali, o teto da meta é 4,5%, o centro da meta é 3%, né, e obviamente está muito claro que a gente não chega nem no centro da meta de 3%, nem em 2028, que vai fazer então que a gente tenha uma política monetária mais restritiva e continue tendo essa política monetária restritiva por parte do Banco Central. Né. O Banco Central também liberou na semana passada, né, o IBCBR. A gente já viu uma atividade econômica, o carro brasileiro andando, mas andando numa velocidade menor. Né. Setembro, uma queda da variação mensal de 0,2% negativo. O único desempenho positivo foi da agropecuária. A gente sabe ali do commodities, né, principalmente a soja, que é o carro-chefe da exportação brasileira, funcionando bastante. A gente tem agora essa redução de tarifa de 40%, que foi implementada e agora foi retirada. A gente vai ter, então, um gap mais agora de exportação, né? Café, suco de laranja, uma série de frutas, né? Então, esse vai dar um desempenho maior ainda para a agropecuária. E o problema agora está sendo essa queda de impostos de 0,6%, serviços queda de 0,1%, indústria queda de 0,7%, parece que há mais sentido ali por parte das tarifas, e a ex-agropecuária com uma queda de 0,4%. Então, ali o IBCBR já mostra o carro brasileiro andando para frente, mas andando numa velocidade menor. Né? Isso é mais ou menos, então, o retrato da economia brasileira nessas 2 semanas, né? E acreditando, obviamente, né, que agora em dezembro a gente vai ter a última reunião do Copom, mantida ali uma taxa básica de juros de 15%, e uma sinalização mais clara ali, mesmo que o Galipo volte meio e fale isso, né, que a ata do Copom e a fala do presidente e etc., dos demais, não é para dar sinalização para onde vai, né, que isso é o mercado que está dizendo que existe sinalização, mas a gente vai ter uma ideia de como é que vai estar funcionando, né, esse pensamento do pessoal do Copom, do Comitê de Política Monetária, para desenhar, então, ali os 3 primeiros meses de 2026, o caminho que a taxa básica de juros vai dar, e, obviamente, mesmo ela reduzindo, aí sim é bem possível também dar mais um gás para a Bolsa Brasileira, atraindo em função também dos preços estarem baratos. Né? Além da conjuntura, volta essa semana, mais tardar com algum tópico interessante. Voltamos semana que vem falando, obviamente, de novo do relatório Focus de Mercado, que é uma sinalização da economia brasileira, e agradecendo o dia de hoje ao super arrumador de computador, meu ex-aluno Cristiano Urso, né, que deu uma arrumada rápida aqui na máquina para a gente poder fazer mais um podcast, mais um programa falando aí sobre economia brasileira, que é sempre muito divertido, mesmo que a gente sabe que muita gente não se interessa, mas economia está no bolso de todo mundo. Né? Grande abraço, boa noite, voltamos aí.